1 João 3, 4 e 5. Paz, amados, bem-vindos à nossa live diária, nosso devocional aqui juntos, fazendo a leitura cronológica da Bíblia todos os dias. E nós vamos aqui orar e pedir a Deus que abençoe e venha falar ao nosso coração nessa segunda-feira, dia 23. Oremos então. Ó Deus, Pai amado, bendito, muito obrigado pelo privilégio de levantar e poder ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra com os meus irmãos, honrar o Senhor, buscar aquilo que o Senhor tem para falar. Começar o dia ouvindo a Tua voz, que é a Tua Palavra. Fala, Senhor. Traz instrução, compreensão, capacidade da Tua Palavra. E que através dessa leitura nós possamos crescer mais e mais em Ti. O Teu Espírito venha estar em nós, manifesta em nós, abre o nosso entendimento, Deus, para que possamos compreender qual seja a Sua vontade, pois a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Cada irmão, meu Deus, que está aqui, cada um dos Teus servos, Teus filhos venham ser fortificados e abençoados. Que esta semana seja uma semana de bênçãos, de respostas, de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Amém? O povo está aí, o povo está aí. Paz para todos. 1 João 3, 4 e 5. Vamos lá. 1 João 3, 4 e 5. Lá no finalzinho da Bíblia. Vamos que vamos aqui juntos. Deus abençoe, Deus abençoe. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Olha, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Eita, hein? Pesado, hein? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Forte, hein? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. A paz, Deus abençoe. 1 João 3,11. Porque esta é
a anunciação que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda o seu mandamento, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Capítulo 4, 1 João 4. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4, 7 agora, gente. Sejam bem-vindos aí todos, hein? Vamos lá. Começando a semana bem. Começando a semana já, ó, na palavra. Vocês estão de parabéns, hein? Então, nessa fé aí, os resultados vêm, tá? Os resultados vêm. Vocês estão aí todo dia, nós estamos aqui juntos. Pode ter certeza que o resultado vem. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco,
que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Agora é o 10, 1 João 4,10, a paz, meu querido. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, olha aí, o dia do juízo, tenhamos confiança. Olha aí, lá naquele tribunal de Cristo que nós estaremos os salvos. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. A paz, Deus abençoe. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor traz consigo o tormento, o medo, né? E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Agora vamos fechar o capítulo 5 de 1 João. Vamos lá, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Isto é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Olha aí que tremendo. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Paz, Deus abençoe. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este,
que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha só o que Deus fez. Deus fez assim: só vai ter a vida eterna quem estiver em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é a vida eterna. Olha só. Então, quem vai para qualquer lado, para qualquer religião, que não reconhece Jesus como Senhor, que desconsidera Jesus, que não coloca Jesus no seu pedestal de lugar, não vai ter vida eterna. Por quê? Porque Jesus é a vida eterna. Deus colocou esse princípio. A vida eterna é Cristo. Então, quem estiver em Cristo vai ter a vida eterna. Quem não estiver, não vai ter. Então, o que o inimigo faz? Tenta tirar o brilho de Jesus, tenta tirar o foco de Jesus, tenta tirar a atenção de Jesus. Assim como Pedro deixou de olhar para Jesus e afundou, o inimigo ele tenta colocar distrações, situações, para que a gente possa perder o nosso olhar de Cristo. Gente, isso aqui é lindo demais. Vou repetir essa parte aqui, ó. O versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha aí. Em nenhum outro há salvação. Quer ter a vida eterna? Só por meio de Jesus. Só por meio de Jesus. Eu ouvi certa feita um religioso de uma igreja antiga, né? Uma igreja antiga que se chama a igreja, eles se dizem a igreja, e aquele homem enganando o povo, dizendo: olha, o amor de mãe é muito grande, né? E ele dizendo que ele via, teve um sonho, uma visão, uma revelação, e ele via no céu Maria pegando pessoas fora e colocando por ela no céu, por cima do muro, por cima entendeu? Colocando, dizendo, amor de mãe, né? Amor de mãe é muito grande. Então ela pegando pessoas e colocando dentro do céu. Só tem como entrar por Jesus. E o inimigo vai fazer de tudo para que as pessoas não enxerguem isso. Mas você recebeu a visão. Você entendeu. E agora você tem que alertar os outros, porque não tem outro caminho. Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Ele não é um caminho, ele é o, não tem outro. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pode ser boa pessoa, pode pagar suas contas, pode não fazer mal a uma formiga. Isso não lhe garante a salvação. Sabe por quê? Porque não é por obras, é por fé. Salvação não é por obras, é por fé. Apesar que o salvo tem obras, mas não significa que quem faz as obras garante salvação, para que ninguém se glorie naquele dia dizendo, eu fiz isso. Não, Jesus fez isso. Amém? Exatamente. Ele é o único caminho. Versículo 13, 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, especialmente hoje, segunda-feira, dia 23 de dezembro. Estamos aí há 8 dias da virada de ano e continue firme, não se distraia, não perca a sua fé, não se emocione com esse mundo, mas continue firme. Esteja na igreja hoje, tem culto, 19 horas. Vou preparar um estudo bacana para nós ali, tá bom? Vou preparar aqui algo legal para a gente estudar nessa noite. E amanhã estaremos aqui novamente, se o Senhor nos permitir, às 6 da manhã, dando sequência à nossa leitura cronológica diária. Parabéns para você que levantou e já começou buscando o Senhor e a sua palavra. Deus abençoe. Excelente dia. Muita água, hein? Vamos lá.